A sombra emergente, o inconsciente coletivo e a luta arquetípica no Éden tecnológico. O enredo de Hulk constitui uma narrativa sobre repressão e retorno do recalcado, sustentada nos fundamentos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. A trama, que explora as origens traumáticas de Bruce Banner e sua condição mutante, apresenta o conflito entre a persona, o cientista brilhante, controlado e socialmente aceitável, e a sombra, arquétipo que concentra os impulsos instintivos e os aspectos rejeitados pela consciência e pela cultura. A modificação genética que desencadeia a metamorfose simboliza o trauma infantil reprimido, um núcleo tóxico no self que, não integrado, irrompe de forma destrutiva. Os espaços narrativos carregam densidade simbólica. Os desertos do Novo México representam o inconsciente pessoal, um território aparentemente árido, mas onde se ocultam os restos traumáticos da infância. O laboratório de Berkeley, com sua asepsia geométrica e transparente, configura a persona institucionalizada, o esforço da consciência em impor ordem racional sobre a vitalidade caótica das emoções. A paleta de verdes e âmbar conecta-se à Terra-mãe, evocando tanto sua fertilidade quanto sua dimensão ameaçadora, reforçando a ambivalência da sombra. O arquétipo da Grande Mãe manifesta-se de modo dual. O laboratório, com seus experimentos genéticos e tanques artificiais de gestação, encarna seu aspecto devorador, a técnica estéril que pretende usurpar a criação natural. O deserto, embora hostil, cumpre a função reveladora, sendo simultaneamente perigoso e gerador, espaço de confronto com a verdade primordial. A trilha sonora reforça esse contraste. Percussões tribais evocam a irrupção arcaica do inconsciente, enquanto melodias etéreas traduzem a tentativa da consciência em manter equilíbrio. Os arquétipos estruturam os personagens centrais. Betty Ross cumpre a função do ânima, o princípio feminino que conduz Bruce à confrontação com sua interioridade reprimida. Ela articula a mediação entre a ciência, representada pelo pai, General Ross, e a natureza instintiva de Hulk. O general encarna o Senex, a figura paterna autoritária e implacável, que simboliza a lei patriarcal e o rígido controle social em oposição à espontaneidade da universais. A duplicidade de Bruce e Hulk remete a Dr. Jekyll e Mr. Hyde, assim como a lenda do lobisomem, ambos mitos de transformação ligados à emergência de conteúdos reprimidos sob condições específicas. A figura titânica de Hulk evoca Hércules e Sansão, heróis cuja força extraordinária é ao mesmo tempo dom e maldição, conduzindo inevitavelmente à destruição involuntária. A estrutura do filme, nesse sentido, é a alegoria da psique junguiana. A fusão genética de Bruce simboliza o ego contaminado pelos conteúdos do inconsciente coletivo. A metamorfose não é apenas biológica, mas expressão corpórea da fragmentação psíquica, em que a sombra negada irrompe violentamente, exigindo reconhecimento na busca dolorosa e necessária pela totalidade do ser. Contingências de reforço no campo de batalha da natureza humana. Sob a perspectiva do comportamentalismo radical, Hulk apresenta um cenário dominado por contingências de reforço que moldam os comportamentos dos personagens. A cultura militar, conduzida pelo General Ross, configura-se como um sistema de estímulos discriminativos que direcionam respostas específicas. Uniformes, insígnias, vocabulário preciso e hierarquia rígida sinalizam os comportamentos reforçados, obediência, agressão controlada e lealdade, e os punidos, questionamento, emotividade e resistência. A presença de Ross é o estímulo discriminativo mais potente, evocando a conduta de perseguição e ataque entre os subordinados.
Os estímulos delta, que sinalizam ausência de reforço, são igualmente centrais. Para Bruce, o convívio social cotidiano funciona como sinal para supressão emocional, comportamento mantido por reforço negativo. Ao conter a raiva, ele evita punições e rejeição. O laboratório, inicialmente estímulo discriminativo para práticas científicas metódicas, converte-se em estímulo delta, para a calma à medida que memórias traumáticas emergem, tornando-se ambiente inseguro para a repressão das emoções. A história de reforço de Bruce explica a gênese de sua transformação. Na infância, qualquer manifestação emocional diante do pai abusivo era punida. A supressão emocional tornou-se, assim, comportamento reforçado negativamente. No presente, estímulos associados ao trauma paterno funcionam como antecedentes aversivos, produzindo respostas de ansiedade. A transformação em Hook pode ser interpretada como uma resposta operante de fuga/esquiva em escala extrema. Ao emergir, Hook elimina ou intimida imediatamente o estímulo aversivo, comportamento sustentado por um poderoso reforço negativo. O general Ross, por sua vez, apresenta uma história de reforço marcada pela recompensa institucional. Décadas de promoções e autoridade consolidaram seus comportamentos agressivos e controladores. O surgimento de Hook introduz um estímulo aversivo inédito, incontrolável e disruptivo, que ameaça seu repertório aprendido. Embora suas tentativas de neutralizar Hook sejam constantemente punidas pelo fracasso, sua insistência persiste devido ao efeito de reforços intermitentes recebidos em outros contextos laboratoriais simbolizam ambientes contemporâneos de controle social. O complexo militar-industrial é metáfora de sistemas que, diante de problemas complexos, recorrem majoritariamente à punição e ao controle aversivo, negligenciando variáveis ambientais que produzem os comportamentos. A tentativa de conter Hook por meio da força ecoa modelos prisionais e políticas de segurança que se apoiam na coerção, perpetuando ciclos de violência e escalada punitiva. A narrativa demonstra, portanto, os limites do controle coercitivo. Ao agir exclusivamente sobre as respostas de Hook, o exército ignora os antecedentes e contingências que sustentam sua transformação. A análise comportamental sugere que o fracasso reside na insistência em manipular apenas as consequências imediatas, sem reestruturar o ambiente histórico que mantém a conduta problema. Assim, a repressão pela força é inevitavelmente fadada ao insucesso, perpetuando o ciclo de destruição. A longa sombra do pai e a busca pelo self integral. A trajetória de Bruce Banner configura um processo de individuação interrompido e dolorosamente acelerado. Sua persona de cientista genial e emocionalmente contido é uma muralha defensiva contra a força desintegradora de um inconsciente avassalador. Hook encarna a sombra não reconhecida, materializada em sua brutalidade, expressão de uma psique fraturada que age autonomamente, revelando os conteúdos rejeitados e não assimilados. O confronto com a sombra é mediado por figuras paternas antagônicas. David Banner, o pai biológico, corporifica a inflação psíquica, a fusão desmedida com o inconsciente que conduz à loucura e à monstruosidade. Sua capacidade de absorver energia e matéria simboliza o domínio avassalador do inconsciente sobre o ego. O general Ross, figura paterna substituta, representa a lei externa e a ordem opressiva que tenta suprimir a sombra pela coerção, sem abertura para a integração. Bruce permanece tensionado entre esses dois polos destrutivos. No clímax, o confronto com o pai no cenário natural simboliza um necessário enfrentamento com a origem do trauma. O exílio que se segue não elimina a sombra, mas evidencia um reconhecimento parcial. Hook é parte indissociável do ser de Bruce. A saída solitária aponta para a aceitação de que a individuação é um processo contínuo, não resolvido em definitivo, e que exige convivência com os elementos sombrios. Betty Ross desempenha papel essencial como ânima, representando o princípio de Eros, conexão e compaixão. Sua visão ultrapassa as máscaras do cientista e da criatura, identificando a criança ferida em Bruce.
Ela é mediadora entre a humanidade e a monstruosidade, presença que recorda ao personagem a possibilidade de integração e vínculo, mesmo diante do temor de perder-se no possui excesso valor simbólico profundo. Não se trata de final conciliatório, mas da admissão de que a integração plena da sombra é tarefa que demanda tempo e vigilância contínua. Bruce reconhece sua responsabilidade por essa dualidade, passo inicial no caminho da individuação. A separação do convívio social indica o cuidado em evitar estímulos capazes de desencadear a emergência incontrolável da sombra. A reflexão final encontra eco nas palavras de Jung. Não se alcança a iluminação apenas pela busca da luz, mas pela consciência da escuridão. Hulk dramatiza esse princípio ao mostrar que a Força Verde não é mero monstro a ser eliminado, mas parte constitutiva da psique. A jornada de Bruce Banner revela que a sombra reprimida não desaparece, exige ser vista, reconhecida e integrada, sob pena de retornar com ainda mais violência.